lembro minha mãe perguntando se o que eu queria fazer da minha vida, o que eu estava fazendo da minha vida, e eu falei pra ela que eu queria usar droga. Eu não via outro sentido na vida a não ser usar droga. Eu me chamo Jean-Pierre e tá nesse momento da minha vida é algo que eu jamais imaginei, né? Dizem que Deus se manifesta nas pessoas e uma prova que eu tive de Deus foi o amor da minha mãe, o amor dos meus pais. E Deus se manifestou muito através da minha mãe. Eu era um garoto que tinha um futuro pela frente e acabei indo lá e vivendo tudo ao contrário, né? Inverti tudo, né? Infância maravilhosa, época de colégio maravilhoso, mas em determinado momento eu me perdi. Nem eu sei como, né? E quando eu acordei, tudo que o submundo tinha a me oferecer, ele me ofereceu, e tudo que ele podia me tirar, ele me tirou. Eu sofri muito, sabe? Eu sofri tanto que eu achei que em determinado momento a minha vida era aquilo ali. Eu sofri com internações psiquiátricas, internações em vários estados, né? Acabei tendo 35 internações. Fui internado no estado de São Paulo, no estado do Ceará, no estado do Maranhão, no estado do Pará, no estado da Bahia. Meus pais sempre lutaram para tentar me tirar daquilo que eu havia me metido, né? E eu tive muitas mudanças geográficas, na verdade fuga geográfica, né? Com 17 anos eu comecei a dar problema e meus pais me mandaram fazer um intercâmbio, eu fui morar em Londres. E depois de um longo período lá, eu acabei, eu acho que voltando pior. E aí eu comecei a dar problema e fui morar no Rio de Janeiro, fiquei mais 4 anos no Rio de Janeiro e também fui piorando lá. Fui morar em Campinas, São Paulo, mais 2 anos lá piorando. E sempre iniciando as coisas e nunca acabando nada. Muita coisa que eu me lembro é isso, né? Não tem como ficar entrando em detalhe do que aconteceu, das dívidas que eu fiz, das mentiras que eu contei, né? Das insanidades que eu cometi, as fugas que eu tive das clínicas, às vezes que eu fiquei amarrado, né? Às vezes que eu fiquei morando na rua, dormindo na rua. Às vezes que eu fiquei na mão de traficantes, empenhado. Às vezes que eu fiquei sem tomar banho, sem escovar dente. O que eu mais me lembro mesmo foi do sofrimento das internações, né? Principalmente as internações psiquiátricas, né? Na verdade, você tem ali um pai e uma mãe que não sabe o que fazer. Não é fácil mexer, não é fácil contar, né? Mas eu cheguei a um momento da minha vida que eu roubei todo mundo, literalmente, né? Cheguei um momento da minha vida que eu só mentia. Eu não sabia mais nem quem eu era, né? Eu me lembro minha mãe perguntando se o que eu queria fazer da minha vida, o que eu estava fazendo da minha vida, e eu falei pra ela que eu queria usar droga. Eu não via outro sentido na vida a não ser usar droga. Porque a minha vida era aquilo ali, eu ia morrer usando drogas. E pronto, era aquilo, né? Eu tinha me metido num beco sem saída que eu não tinha solução, eu não tinha jeito, eu não tinha como voltar atrás. Não existia outra saída. Era só usar e esperar morrer. E aí, como meus pais não iam permitir aquilo ali, que eu morresse daquele jeito, eu desisti de mim, né? Eu passei muito tempo
desacreditado de mim mesmo. Passei muito tempo sem viver, sem saber o que é vida social, sem saber o que é vida familiar. Passei muito tempo vivendo descaracterizado, né? Dentro de uma clínica psiquiátrica, medicado, esperando a hora da medicação e a hora da refeição. E minha vida se resumia naquilo ali. E se eles me soltassem, eu usava droga de novo. E depois de tantas internações, depois de tanto sofrimento, depois de tanto apanhar, seja na boca de fogo, seja na vida, ser preso, ser humilhado, Fortaleza foi onde eu encontrei as coisas o caminho do meu propósito, né? Tenho muita gratidão a algumas pessoas que passaram na minha vida, como o Dr. Luiz Teixeira, a doutora Matilde, foram pessoas emblemáticas, a Maíra, a Cristina, foram pessoas essenciais, assim, pessoas que dedicaram a vida dela a ajudar outras, né? E mesmo assim eu continuei errando, tentando voltar, mas uma coisa que Fortaleza me devolveu foi dignidade. Essa é um pouco da minha história antes de eu chegar na Despertar, né? Que foi, eu acredito, um divisor de águas esse ponto aí, né? E logo quando eu acreditei que eu consegui parar de usar drogas, e eu acreditei que eu tinha passado tudo de ruim na minha vida, as piores coisas, né? Eu passei usando droga, sendo amarrado, sendo humilhado, sendo colocado a mais ansiedade. Depois que eu parei de usar drogas, eu tive uma perca na minha vida, né? Que é a perca da minha mãe, né? Eu nunca tinha experimentado dor tão grande, né? Eu acho que eu já tinha feito um tratamento na Casa Despertar, eu já trabalhava na Casa Despertar, eu já estava há 1 ano já em sobriedade, em recuperação. Acho que foi naquele momento que eu realmente decidi que eu não podia mais usar, que não tinha mais volta, que depois de 1 ano limpo eu tinha uma responsabilidade maior, que era dar continuidade naquilo tudo que minha mãe tinha feito por mim. Foi quando eu me encontrei de novo com os valores que eu aprendi dentro de casa, foi quando eu olhei para trás e conferi e falei assim, pô, mano, foram 35 internações, Eu acho que o meu comprometimento hoje em dia com dependência química, com trabalhar com isso, é mais ou menos isso assim que Deus fala, né? Você passou por aquilo tudo, que eu precisar de você aqui. É lógico que ele não fala isso, mas é o que eu sinto, é o que eu consigo interpretar, o que eu consigo ver. Como se minha mãe tivesse tido uma missão de me preparar para onde eu estou hoje. Porque falaram que eu não tinha jeito, falaram para meu pai e minha mãe que eu não tinha jeito, que era melhor me aposentar, que era irreversível no caso. E a luta é para isso, né? A questão de despertar é para isso, né? Aquelas pessoas que dizem, não tem jeito, larga teu filho, vai morrer. Não é verdade. Não é verdade. É lógico que tudo tem a vontade de Deus, né? Alguns têm que partir, alguns ficam no meio do caminho. O grande momento da minha vida é esse, né? Deus me deu uma mulher maravilhosa, uma filha maravilhosa, um filho que é uma bênção, e eu consegui resgatar todo esse amor, que culminou com o meu casamento, né? E o resgate de tudo aquilo que eu havia perdido, dignidade, hombridade, honra,
humanidade. E na minha festa de casamento veio a minha família, veio meus amigos de infância, pessoas que me pegaram na lama, pessoas que me viram crescer, que me viram morrer. O que aconteceu comigo foi uma morte em vida. Eu morri em vida e renasci. O meu casamento com a mulher que eu amo, com a mulher que eu escolhi, com a mulher que me dá segurança, ele culmina com toda essa história do despertar, né? Eu já não uso drogas há 6 anos, 14 dias. E o dia mais importante é o dia de hoje, né? E o meu compromisso é com a vida, né? Compromisso com pessoas que acham que não tem jeito, que as pessoas acham que elas não têm jeito e elas acabam acreditando nisso como eu acreditei que eu não tinha jeito, né? E é possível. Acho que é possível ser o mesmo pontinho da ansiedade, é possível se casar, é possível viver feliz. Olá pessoal, meu nome é Tauama, sou psicólogo, sou diretor terapêutico da Casa Despertar. Hoje eu estou aqui participando da gravação do Menino que Precisava Despertar, do Jean-Pierre. Jean-Pierre é um cara que eu conheço há uns 10 anos ou mais. Conheci ele em outra instituição e no momento que a Casa Despertar estava começando, eu pensei em contratá-lo. Ele estava vindo de uma recaída, estava com pouco tempo limpo e eu ofereci para ele iniciar conosco como monitor. Na época ele não quis, ele queria ser conselheiro e então ele foi trabalhar em outros locais. De vez em quando as pessoas entravam em contato pedindo para que internassem ele e tudo, e eu sempre colocava para que precisavam primeiro falar com o pai ou com a mãe dele para ele poder ser internado. E uma hora conseguiram fazer isso, conseguiram a assinatura dessa documentação e ele veio encaminhado para cá. Quando ele chegou assim, derrotado, chateado, ele não queria ficar realmente internado involuntário. Porém, nesse momento eu estava atuando como conselheiro, como psicólogo e estava à frente dos casos mais próximos na Casa Despertar. E nesse momento eu fiz o seguinte, eu pedi para que ele falasse dele, falasse quem era o Jean-Pierre, o que acontece com o Jean-Pierre, como é isso, e não falasse do programa, falasse da vida dele. E aí, no nosso tratamento, falar de si é muito importante. Quando eu falo de mim, eu exponho meus segredos, eu exponho minhas dificuldades e assim eu recebo ajuda. E aí nesse momento o Jean-Pierre acabou recebendo essas ajudas, acabou superando essas dificuldades. Passou um tempo, ele começou a trabalhar conosco e tudo. E esse momento de estar falando de si fez uma diferença muito grande. Então hoje ele trabalha reconstruindo famílias, trabalha fazendo com que as pessoas possam acreditar nelas mesmas. A história dele é um grande exemplo de superação que pode ajudar essas pessoas. Então, parabéns Jean-Pierre por você hoje, pelo que você é, pelo que você faz, continue sendo essa pessoa. Tenho certeza que você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Você faz muitas pessoas felizes só pelo fato de você existir, pelo fato de você se manter limpo. Parabéns, obrigado, tamo junto. Falar do Jean-Pierre é falar hoje de um amigo, né? Uma pessoa muito próxima que passou a fazer parte realmente da minha vida, da vida da minha família. E eu já tinha ouvido falar do Jean-Pierre como uma pessoa muito querida, muito
muito bem vista pelos outros, e é muito legal, uma satisfação muito grande ver o amadurecimento dele, ver ele crescendo como profissional, como pessoa, agora como chefe de família, né? Tive a oportunidade de estar no casamento dele, ou seja, ver esse crescimento, esse amadurecimento dele como ser humano, como homem, né? E o mais importante, sem estar destruindo, né? Passando a construir com a vida, com a sociedade, com as pessoas. E é muito bom, muito feliz por ter ele na minha vida e por ter podido contribuir de alguma forma aí com a sua recuperação. Então, obrigado, Jean-Pierre, você merece. Você realmente é um menino que despertou e que você continue assim, né? Só por hoje. Jean, meu irmão, o orgulho que eu tenho de você, brother, sem tamanho, nem se compara a qualquer coisa que você possa ter feito, que possa ter me magoado ou me decepcionado. O mais lindo é a tua vitória, a minha felicidade como irmão, a minha tia Moema, tua mãe, está com certeza orgulhosa de ti. Isso nos enche de orgulho e a mensagem que eu quero dar é essa: a tua vitória, a tua superação, a tua resiliência e vencer os problemas que tu tiveste, isso é lindo e eu tenho muito orgulho de você como irmão por isso. Grande Pierre, lembrar de ti, compadre, a primeira coisa que passa na minha cabeça é a palavra orgulho. A gente se conhece desde moleque, a gente cresceu junto. Eu lembro do teu sonho quando era moleque ainda de jogar bola, tu era goleiro pra caralho, agarrava muito. Por esses erros na vida aí, não deu certo. Mas hoje o teu sonho virou o sonho de milhares, né, cara? Porque hoje você é um cara vitorioso, você se superou numa batalha que não é fácil. Eu tenho certeza que hoje está um cara conselheiro, amigo da galera aí, muito mais forte, mais vitorioso do que se hoje fosse um goleiro, cara. Então, eu acho que o mundo agradece por você ter passado por essa situação foda que tu passou, mas saiu vitorioso, como a galera falou. Eu tenho orgulho pra caralho de ti, meu primão. Sério mesmo. O povo agradece, quem já superou contigo agradece e tem muitos outros que ainda vão vir por aí. Você é um vitorioso, meu irmão. Te amo. Jean, muitas histórias do Rio, muitas histórias da vida. Tenho muito orgulho de te ter como amigo até hoje, de a gente ter vivido toda essa tua trajetória e saber hoje que tu é um cara campeão e eu poder fazer parte da tua família, tia Noêmia, teu pai, François, e hoje poder te dar os parabéns por saber que você é um cara campeão, que de 1000 pessoas um sai vitorioso como tu saíste. Fico orgulhoso de te ter como amigo. Te amo. Obrigado. Jean, só tenho a te agradecer, meu amigo, pela tua amizade, pelo teu carinho, pela tua fidelidade comigo e com a minha família. Tu sempre foste o que tu é, bom, sã ou doido, maluco. Sempre foi um cara que teve meu amor e meu respeito. Tamo junto pra vida, pra eternidade. Seja feliz e é o que você merece. Grande beijo do seu amigo, meu irmão. Valeu. Olá, eu sou Lívia, eu sou esposa do Jean-Pierre. Eu acredito, quando a gente gravou esses vídeos, foi um dia antes do casamento, mas você que está assistindo agora, a gente já casou, como você vai ver, né? Algumas imagenzinhas aí, umas coisas especiais. E eu já usufruí da minha recuperação. Quando eu conheci o Jean-Pierre, eu já estava em recuperação. Eu tinha acabado um tratamento, que foi em 2011 para 2012. E ele me viu a primeira vez nessa clínica que eu ia para poder levar a mensagem, dizer que funcionava, e ele me viu. Eu não lembro dele nessa época, mas logo depois a gente se conheceu nos grupos de GNA. Ele me chamou para comer uma pizza, acabou que eu não fui, ele recaiu e ele ficou nesse processo de muitas internações e recaídas, né? Ele chegou a morar em clínica, essa parte que eu conheço, né? Teve 38 internações no total, com 6 psiquiatrias.
ele teve uma época da vida dele que ele não recorda de muita coisa. A gente conversa muito sobre isso porque a gente trabalha com dependência química, então a gente acaba trocando muita informação da vida pessoal um do outro. Eu tenho a sorte de casar com uma das pessoas que é um dos meus melhores amigos, então eu conheço muito da história dele. Mas, graças a Deus, eu vivencio a parte melhor, que não deixa de ser difícil, né? O dia a dia, as coisas normais da vida limpa. Quando a gente começou a namorar, foi em 2015, a gente era muito amigo. Um pouco antes disso, a gente serviu NA juntos, e aí a gente começou a ficar muito amigo, de 2012 até 2014 para 15. Quando foi em 2014, mais ou menos, ele estava quase um ano limpo e teve o falecimento da mãe dele. Eu não conhecia a dona Moema em pessoa, né? Eu falei com ela algumas vezes na rede social, mas eu nunca a vi. E a gente era só amigo nessa época, quando ela faleceu. Nessa época eu disse, meu irmão, vamos chegar perto dele, vamos colar junto, como servidor e amiga, para que ele não recaísse. Porque pra mim, acho que a maior dor que existe é perder uma mãe ou um pai. É uma dor muito grande, principalmente uma pessoa que lutou muito por ele, né? Como vocês podem saber nos outros depoimentos. E nessa época eu pensei realmente que, assim, ou ele fica limpo de vez pra honrar a mãe dele e a ele, ou ele recai e nunca mais volta. E aí eu e outras pessoas da Irmandade colamos muito nele e realmente ele continua em recuperação. Recebeu o chaveiro dele de 1 ano, poucos dias depois. E de lá pra cá a gente foi aprofundando a amizade. Em 2015 a gente iniciou um romance, mas por uns 3 meses. Depois a gente continuou amigo. Ele me chamou para trabalhar com ele, né, na Casa Despertar já. E aí a gente ficou muito próximo mesmo. Ele foi a primeira pessoa que visitou a minha filha quando ela nasceu. E quando eu me separei do pai da minha filha, ele disse que ele queria casar. Queria ficar comigo, a única pessoa que ele quer ficar na vida, assim, que ele se imagina envelhecendo juntos e tal. E aí foi um processo para começar esse relacionamento. Eu estava com um propósito com Deus, né, na religião que eu frequento, então, assim, ele aceitou todas as minhas condições e ele é um pai para minha filha também chama ele de pai, né, e hoje ele é um profissional, um pai, um esposo, ele consegue ser uma pessoa que serve Narcóticos Anônimos e eu tenho muito orgulho dele, né. Então eu peguei a melhor parte do Jean-Pierre. Como eu falei, não é uma parte fácil, porque viver limpo é difícil. As coisas do dia a dia mesmo, coisas normais que as pessoas já se preparam emocionalmente ao longo das suas vidas para vivenciar, como a morte de um ente querido, mudança de emprego, festa de casamento, ele tá mais nervoso do que eu. E, assim, são coisas normais, mas que para mim, ou para ele, para qualquer adicto, que não está mais sob o efeito da droga, que anestesia, que não sente, que agora está sentindo todas as coisas realmente na pele, é uma coisa difícil. Mas eu tenho muita alegria de dividir essa vida com ele, né, e com os nossos filhos, e eu espero que a gente fique muitos, muitos anos juntos. Meu amor, né, agora falando pra você, eu espero realmente que a gente consiga usar o programa que a gente tem pro nosso dia a dia, porque conviver não é fácil, né? Você tem as suas manias, eu tenho as minhas, a gente já vem convivendo desde o casamento civil em janeiro, mas é difícil o dia a dia, se aperfeiçoar, se acostumar com o outro. Então eu só desejo pra gente, e peço isso a Deus, né, forças para que a gente continue praticando esse programa juntos, um com o outro, ouvindo, abraçando, acolhendo, como a gente tem feito, né? Tá dando certo. Em time que se ganha não se mexe. Te amo. Olá, eu sou o Gabriel Quirino, filho do Jean-Pierre, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a história da trajetória de vida da gente. O meu pai, quando eu nasci, ainda era bem jovem, adolescente, entre seus 16 anos, 15 a 16 anos, e eu sempre recebi muito carinho do meu pai, apesar de toda a situação que ele passou, de tudo que nós passamos, a ausência dele, mas algo marcante nos nossos encontros era o carinho que ele tinha por mim
e o pai maravilhoso que ele sempre foi. Tive uma infância um pouco ausente, com a ausência do meu pai, por conta dos problemas que ele teve com a dependência química, as diversas internações em diversos estados. Eu tenho lembranças vastas sobre o assunto, até porque eu era muito criança e não me competia muito. Mas crescendo eu fui entendendo o que acontecia ao meu redor, o que acontecia com o meu pai, sempre pedindo a Deus. Mas era algo assim tão severo que eu via que às vezes eu perguntava se realmente o meu pai um dia conseguiria se salvar. Eu via tantas internações, ele veio para Fortaleza, voltou para São Luís, depois ele voltou involuntariamente para a Clínica Despertar, aonde realmente começou o tratamento dele, encaminhando para onde ele está hoje. Que quando a minha avó faleceu, ele já tinha 1 ano, já ia completar 1 ano, ela faleceu em outubro, em novembro, no final de outubro para novembro, ele completaria 1 ano de limpeza. E era uma grande vitória. O meu pai já está no tratamento já há 6 anos, distante da dependência química. É um orgulho muito grande ver o meu pai hoje como uma referência no estado do Ceará e no Brasil, como terapeuta dentro da área, com diversos cursos. É uma alegria muito grande, é uma grande vitória. Às vezes parece assim um sonho, um grande sonho realizado. Eu louvo a Deus por hoje poder compartilhar do desenrolar dessa história de uma maneira muito feliz, de uma maneira muito agradável. Eu sou José Paulo Alvim Filho, irmão de Moema, mãe de Jean-Pierre. Lembranças, 14 de novembro de 2019. O que me vem à mente neste momento de uma retrospectiva da vida de Jean-Pierre e sua mãe Moema? Em primeiro lugar, a armadilha que a vida lhe impôs ao fazer parte de um grupo de meninos onde inicialmente o uso do álcool foi fácil, principalmente o uísque, com a facilidade de acesso com os pais abastados, e com a falsa impressão que os filhos estavam bem encaminhados e em boas companhias. Ledo engano. Pierre teve uma infância muito feliz, não é? Foi um bom aluno, ele muito inteligente, uma criança que até então vivia uma vida normal, como toda criança, não é? Porém, o tempo foi passando e quando ele se pegou na pré-adolescência, eu comecei a notar um comportamento estranho, diferente do que era o normal. Então, pouco a pouco, eu fui descobrindo que, devido às influências, às más companhias, ele começou a usar droga. Essa que é a verdade. E ele era, então, ainda um garoto de 15 para 16 anos, quando começou a nos dar muito trabalho. E assim foi dilapidando o patrimônio, foi dilapidando, e chegou ao ponto intolerável, insuportável, não é? Que tivemos que fazer as primeiras internações forçadas, porque ele não queria se curar. Jean-Pierre dizia textualmente: papai, eu não quero me curar. Por que o senhor está me internando? Eu não quero me curar. Eu sou um maconheiro. Eu sou um maconheiro e quero continuar a ser. Ele dizia aquilo me feria profundamente. A mãe, coitada, chorava, se desesperava. Aí começou o sofrimento da minha irmã Moema. Quando da descoberta tardia das drogas em seu querido e único filho. Foi vã a tentativa de salvá-lo,
e resgatá-lo para uma vida digna, que foi para onde ela investiu tanto em amor e educação ao seu filho Pierre. Em vão, porém, foram as tentativas, por anos, através de conversas francas, por fim em tratamentos em clínicas locais, muitas fugas. Foi internado em Belém, São Paulo, Rio e, por fim, em Fortaleza, onde, após diversas tentativas falhas, o próprio Pierre conscientemente buscou sua cura, quando deu-se conta então que o maior vício assassino foi arraigado em seu cérebro. O amor era 1000 vezes maior, o amor à sua mãe e de sua mãe, que tinha para ele um amor sem fronteiras, sem fim. Os sacrifícios e privações passados e vividos por minha irmã não têm precedentes. De ir ajudá-lo a qualquer hora da noite, sozinha, em lugares mais inóspitos, em São Luís, de bocas de fumo. Encontrá-lo, às vezes, quase sem roupas, pois tinha trocado por drogas, e resgatá-lo e levá-lo para casa, onde só podia dar amor e mais amor. Amor incompreendido e não devolvido. Por uma mente já adoecida, que não entendia o porquê de tanto amor, acolhimento e a manutenção de sua missão de mãe, na busca do seu amado filho perdido para a maldita droga. Uma luta insana e sem descansos ou tréguas. Minha irmã Moema não era uma mulher rica, mas viu seu patrimônio ser dilapidado por amor ao seu amado filho. Era a missão que Deus resguardara a ela e a ele também. Enfim, surgiu a luz do túnel. E mesmo ao fim de sua vida, alegremente, ela pôde ver e sentir que a perda, embora imensa, tudo valeu a pena. Seu filho estava de volta. Sua missão foi cumprida com a graça de Deus. Parabéns, minha irmã. Em memória. Parabéns, sobrinho Pierre, por honrá-la ainda em vida. E mesmo inconsciente, como forma de compensá-la, tornou-se sua missão resgatar, como já salvou tantas vidas, de volta às suas famílias, na clínica onde hoje não apenas trabalha, mas professa a fé no ser humano. E em honra à sua mãe, declarou guerra sem fim e sem fronteira às drogas. Um abraço, sobrinho, com votos de parabéns e felicidades ao lado de sua esposa, sua família. Obrigado. Ele sempre foi um garoto muito estudioso, muito inteligente, mas as drogas, o consumo, a dependência química, nunca permitiu que ele concluísse um curso superior. Ele fez vestibular para vários cursos e sempre passou nestes vestibulares. Jean-Pierre tentou
se formar em administração esportiva, que era uma área, é uma área que ele gosta muito, sempre gostou do esporte, mas quando faltou apenas para defender a monografia no Rio de Janeiro, na Universidade Estácio de Sá, ele recaiu violentamente e não conseguiu defender a monografia dele. Foi uma fase muito triste. A mãe dele sofria muito lá no Maranhão. Depois ele fez vários e vários. Ele foi estudar na USP em São Paulo, não conseguiu concluir também. E, enfim, ele, na Vila Serena, ele começou realmente a se equilibrar. Ele, quando a mãe dele veio a falecer, ele já estava limpo, como está até hoje, graças a Deus. Ele já estava limpo há 3 ou 4 anos. Ela morreu com esta felicidade de ver um filho bem realmente, não é? Então, em resumo, foi isso. A trajetória do seu Jean-Pierre como dependente químico foi muito triste, como triste também é a história da maioria dos jovens e adultos também, consumidores de droga, não é? Dependentes químicos. E eu peço a Deus, eu rogo a Deus Criador que ele continue com este propósito. Hoje, ele é uma referência no Brasil. O seu Jean-Pierre hoje dá conferências, é convidado para palestras no Brasil todo sobre esse assunto. Hoje ele é um tratador de consumidores de droga. Hoje ele não é? Ele leva a sério essa coisa, não é? Por sinal, amanhã é o casamento dele, né? E eu parabenizo junto à sua noiva, a dona Lívia, não é? Que sejam felizes. E aqui ficam meus agradecimentos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um recado que eu podia deixar é que eu acredito que eu me tornei um membro da sociedade. Eu não vivo mais à margem dela. Que eu possa honrar o nome de minha mãe. Que eu possa ser um bom filho. Que eu possa ser um bom pai. Que eu possa ser um bom marido. Possa ser uma pessoa melhor a cada dia e que eu não machuque mais as pessoas que eu amo, principalmente pelo meu uso de drogas, coisa que não desejo a ninguém, não desejo a ninguém. Eu fui mais um menino que precisava despertar. História com Jean-Pierre tem várias, né? De todos os tipos e para todos os gostos. Mas eu vou contar uma do que ele foi capaz de fazer assim no auge da loucura dele. Ele já na rua, já fora de casa, a mãe desesperada sem saber onde ele estava, o pai já meio de saco cheio de tudo aquilo que se repetia já há muitos anos, né? E ele não tinha muito para onde ir, ninguém sabe onde ele estava. Aí eu saí com minha mulher em busca dele, nas bocas e fumos da cidade. Chegando lá, eu encontrei ele estava completamente imundo, já a gente via que ele estava moribundo, andando há dias, né? E aí eu peguei ele, passamos numa farmácia, comprei lá shampoo, sabonete, escova de dente. E aí gerou-se uma dúvida para onde iria levá-lo. Já que na minha casa eu morava num apartamento muito pequeno, de 2 quartos, e tinha lá 3 filhos, 2 filhos, uma recém-nascida na época. E tinha também nessa época uma construção, que eu estava inacabada, mas tinha lá um segurança, um vigia, que era um pedreiro, que era um teto. Aí nós compramos colchão para Pierre, levei ele para essa casa que eu tinha lá, e aí armamos um quarto para ele lá com ventilador, tudo. E tinha o segurança, o vigia lá, que tomava conta dessa construção, ele era um cara que ele era muito simples e ele trabalhou durante 8 meses sem sacar e sem gastar nenhum real
do dinheiro dele, né? Traz aqui, filho. E aí, nesse dia, o cara saiu da casa, Pierre pegou a carteira dele a fim de sair para se drogar e viu que lá tinha um cartão de débito e, para alegria do Jean, atrás do cartão de débito tinha a senha. Cara, não acredito nisso, cara. Fecta. No dia seguinte, cara, eu recebo a ligação do caseiro lá, do pedreiro. Pai, seu Léo, pelo amor de Deus, queria ser um amigo. Eu digo, que rapaz, tá aí contigo, cara. Te deixei aí pra tomar conta dele. Ele, rapaz, eu fui comprar um pão. E aí, quando eu voltei, não tava lá meu cartão de débito. Fui no banco correndo, quando cheguei lá, eita. Quando eu cheguei lá, o cara tinha sacado todo o dinheiro do pedreiro, cara, que trabalhou 8 meses sem gastar nenhum centavo. E nesse momento, se a gente fala isso hoje achando graça, da loucura, mas... Não é a mesma... Foram situações, assim, muito distantes, assim, muito complicadas, né? Eu vou falar, assim, Léo falou de uma situação em que ele já estava em um período ruim, né, Léo? Eu vou falar outra, o contrário. A principal diferença que eu vejo no Jean é, tipo assim, ele, Léo, até certa idade, até certo ponto, ele nunca nos desrespeitou, nunca nossa família e tal. Nem no período ruim dele. Não, no período ruim ele deu uns vacilos, mas o que eu quero falar? Que é o exemplo que eu ia dizer. Uma vez eu tranquei ele lá no Rio, lá no apartamento dele. Onde a gente frequentava lá? Direto. Do Flamengo ou Botafogo? Morávamos juntos lá no Flamengo. Morávamos do Flamengo. Eu, Cricri, a gente morava, todo mundo morava no Rio, ele tinha o apartamento dele. E uma vez eu tranquei ele, pra ele não sair. E ele virava, cara, era engraçado que ele virava assim, ó. Pra me dar chave, isso não vai dar certo. E eu perguntava assim, vem cá, tu tá me ameaçando? Só que ele ainda não tinha perdido a noção, então ele não teve coragem de... Ele não, em momento algum, avançou em mim ou me desafiou. Só falava assim, pai, isso não vai dar certo. Eu lembro que o engraçado dessa história, que depois disso, eu morava no Leblon, ele morava na Praia do Flamengo, a gente jogava bola junto. Eu ia pra casa dele, subia no elevador, batia na porta, ele abria a porta, descia comigo, no mesmo elevador, de chuteira. A gente ia jogar bola sem se falar, os dois brigados. Depois disso, o que eu quero falar com isso? Ele, nesse momento, ele ainda tinha a noção. Quando ele perdeu isso, Léo, foi quando ele foi para São Luís, que aí ele começou a pedir dinheiro para nossos parentes, não respeitava mais Ele perdeu a noção. E eu não enxergava mais o Jean. Não enxergava mais. Hoje eu enxergo de volta. O cara vitorioso. Juro por Deus. Vitorioso, com certeza. Mas digo assim, nessa época, ele perdido, eu não conseguia enxergar em Pierre o meu irmão, saca? Não era a mesma pessoa. Não era a mesma pessoa, era outra pessoa. E hoje, graças a Deus, ele voltou. Eu também tenho uma história dele que ele morava já em Botafogo. Tinha um prédio Voluntários da Pátria. Tinha um prédio que vendia droga. Voluntários é a que vai. Ele morava na que vem. General Kiso. Não, vou já lembrar, minha memória tá buscando. E tinha um prédio lá no final chamado Belé, que vendia droga. O cara chegou pra mim e falou, doutor, esse Pierre aí do Maranhão, ele veio 40 vezes no mesmo dia pegar droga. É um maratonista, 40 vezes. Ele cara, aquela travessia. Eu vou te falar outra. Tu também sabe disso. Léo talvez não, porque morava em São Luís na época. Eu chegava, eu e tu, nós chegávamos em festa em São Paulo, todo, ele era Minas Gerais, todo. Nego vinha perguntar, cadê o Jean, cadê o Jean? Isso, todo mundo conhecia porque ele tinha a Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Mas isso que tu falou aí, eu sou primo, né, contrário da galera que é broderzaça de Pierre mesmo. Mas tá ele é teu com ele. fãzão. Mas aí eu conheci Pierre acho que um pouco antes, que a gente é moleque desde 1, 2 anos jogando junto, brincando junto. Mas isso que tu falou, Diogo, pô, é uma coisa massa, porque eu saí de São Luís com 18 anos, né? Então não consegui, a gente não pegou a fase... a fase... Ruim, eu peguei comecinho, visitando ele em alguns lugares e tal, e depois eu falo. Mas isso que tu falou, cara, uma parte dele ainda que não usava ali, de leve. Mas ele ainda tinha o controle. Não, eu enxergar o cara. É careta ainda. Não, moleque, adolescente ainda, pô. Eu me lembro de eu estar em São Luís e ser o primo de Pierre.
que era massa. A gente te conhece assim, Não, primo de mas Pierre. porra, grande parte de São Luís, às vezes era legal que eu chegava, porra, tem um primo de Pierre. Mesmo quando eu saí, passou anos também, que Pierre já tava E ele te devia ruim respeito, pra caramba. né? Pô, eu e o Pierre, a gente sempre teve uma relação Massa. de irmão também, às vezes eu como Mais pai, velho, ali, então. Apesar que eu sou só 1 ano e meio mais velho. Mais de Mas responsabilidade, a né? parada de... Enxergar. Não só conhecido como ele era o cara do lance ali, mas ele também sempre foi um cara conhecido mesmo, assim. Sempre foi muito popular. E eu tava até falando com a minha esposa que eu dei risada também, que, pô, eu bebo bem, já... Primeira vez que eu cheirei, e única, acho que foi com o Pierre também, que ele riu pra caralho no dia que eu cheguei lá na casa de... Eu não imaginava isso. Não, primeiro êxtase, cara, em 99, me lembro que o Pierre levou. Pierre inaugurou, acho que o êxtase lá em São Luís. Ele levava no saco. E eu comentei hoje assim que, porra, se fosse pra viver mesmo, podia até ter com grana, mas Pierre tá mais pra meu nome não é Johnny do que o cara Mas que tu enxergava, mesmo. tu percebia a diferença? Eu percebi. Cara, eu percebi a diferença quando três vezes que eu encontrei ele, assim. Rapaz, eu acho que de repente eu, por ter ido à luta em relação a Tu foi mais assim, de pegar ele e botar num lugar e tal. Ele sempre teve uma relação comigo muito paternal, assim. Eu acho também. É porque tu nunca foi loucão, né? Sim, mas aí tu perdeu O essa... era eu, Diogo. Ele comigo, Pierre. a referência... Nunca perdeu? Pois é, a história que eu Ele contei... sempre, sabe aquele filho que faz mesmo na rua? E quando que chega gosta em do casa, teu no ombro. lugar que Exatamente. não faz nada. Na minha Isso aí opinião, é muito- ele sempre foi assim, até determinado ponto. Chegou um ponto Descontrolou. que ele descontrolou. Foi. Eu lembro Mas dessa época. o que tu tá falando... E essa fase foi muito no Rio, né? Cara, Foi mais no Rio que a gente quando ele- morava lá. Foi quando ele voltou do Rio, Foi do na Rio pra verdade. São Luís. eu Do Rio sei, pra mas São Luís. vocês moravam... Até Porque assim, ó, Intensamente. a gente todos nós morávamos no Rio e estudávamos. E graças a fazia Deus faculdade, somos pô. inteligentes. Inclusive ele passava. Fazia educação física. Só lá na que universidade. chegou, sei lá, faltando 2 anos para ele se formar, ele foi embora para São Luís, e aí, na minha opinião, foi quando ele perdeu as estrelas, a noção assim, como eu tô te falando, Pierre, nós todos, a gente sempre foi curtidor e tal, desde novinho, sempre fomos bem de vida, sempre fomos de família boa, estudamos bem e tal, só que chegou um momento que a gente continuou a estudar, eu me formei, tu te formou e tal, e foi um momento que eu acho que ele rompeu, que foi quando ele voltou do Rio para São Luís, que faltava, sei lá, 1 ano, 2 anos para ele se lá na Rua formar, 2. e ele ia se formar, que ele é muito inteligente, Ia se formar. Educação física. administração esportiva. Isso. E aí foi quando ele perdeu o controle, cara, total. Foi quando eu não comecei mais a enxergar em meu irmão aquele cara. Eu não, juro por Deus, eu não enxergava mais Pierre. Tem uma fase, uma história dele que é... Voltou, cara, graças a Deus. que é clássica. Ele conseguiu realizar um sonho que foi fazer um intercâmbio Pra em Londres, né? Londres. E a gente estava meio que começando a conhecer todo aquele movimento que era tal. só um baseado até então. Música Rapaz, eletrônica, quando coisa de bacana. repente, cara, Pierre vai para Londres. Quando o Pierre volta de Londres, cara, ele volta assim, um patrão. O que é que vocês querem? Que tem tudo. E ele sempre foi assim, cara. Ele sempre foi assim. Aí eu falei, Jean, mas e a faculdade, pai? Como é que foi? Como é que tava? Aí, porra, de Já faculdade era, nada, o cara dominou lá em Londres. Dominou. E aí tinha uma foto no trabalho da mãe dele, Chamou Emo. que era uma foto dele segurando um camarão de maconha do tamanho Que de uma ela não mão, sabia assim, o que era. E perguntou. lindo. E ele tava bonito na foto, dando um sorriso, novinho. Ele era dando bonito, um ele sacana. E tal, e aí a mãe falou assim, meu filho, o que é isso, meu filho? E ela não sabia de São nada, ervas. imaginava. Não, mas isso aqui é um chá. Ah, coisa linda essa foto. Aí ela pegou essa foto, botou no porta-retrato e tava essa foto no escritório dela para todo mundo que chegasse olhar. Olhava. Sabe? Então, Ela assim, tinha um sebo de eu livro, por- né? Eu por várias vezes chegava Era ali, uma sabe? era uma erva fina. Tinha crises de riso, E ele porque não ela mentiu. estava na foto. E ela achando que era mesmo. chá. E ele não mentiu. Ela achando que era chá. Ele era muito figura. Teve uma outra história também interessante com ele, que tem o Diogo no meio, Peraí, então cuidado. que Diogo plantou ela... um pé de pezinho de maconha maconha. e
cresceu assim, né? Ficou bonito. E aí ele resolveu tirar esse pé e levou por causa de Pierre, para Pierre plantar em outro lugar, ou se não botar para secar. Porque era mais limpeza. Fazer alguma coisa, a casa de Pierre podia tudo. E aí o Diogo chegou lá felizão, cara, deixou o pé na casa de Pierre, Pierre planta isso aí. Pierre, em vez de plantar o pé, deixou em cima do fogão. Tio François achou. E dormiu. François, o pai dele chegou em casa, liga para Pierre, não, chama Pierre para poder saírem. De quem é? Para eles saírem de lá. Aí quando saem de lá, chama o Cabelo para dar uma carona. Aí entra no carro, aí ele fala assim, François vira para o Cabelo e fala assim, Mister Cabelo, Mister Cabelo, sabe um negócio? Entrei na cozinha, tinha um pé de maconha bonitão. em cima do fogão, bonitão. Perguntei pro seu Pipa se era dele, era? ele disse que não era, que nunca tinha visto. Toquei fogo no pé, Tacou fogo no joguei cara. fora. E eu dirigindo, cara. Meu Deus, meu pezinho e tal. Na casa do Alto do Calhau, depois Alto da do Calhau. Tucanos era ponte lá, pô. Cara, Pierre, eu vou falar aqui pra vocês aqui, ó. Eu fui umas 3 lá. Eu te conheci como o primo Primo responsável. do Pierre. Primo Careiro. É, mais ou menos isso. A gente, cara, saía da faculdade, todo santo dia, parecia que tava tendo festa, né? Era Não? um encontro, era Pô, era pontual banho de lá. carro, Parava. banho de carro Era parado lá na no porta da Calhau, HPR, cara. banho de Era carro. isso mesmo. Cara, todo dia parecia que era festa. Pô, teve tudo novinho lá, não, todo mundo cheio de Época ambição, que cheio ele de... pegava Pierre, eu me a lembro, lanterninha pô. da Tucanos. Nessa época ele era tranquilaço, assim, sempre foi maluco, Pierre, mas... eu me lembro da gente ir na casa da avó nossa, lá em Pinheiro, bicho. 9 anos. Eu tinha, Bacana. porra, ele tinha 9, 10 anos, tinha 11, Pinheiro. 12. Ah, a gente ia desde moleque. Eu me lembro assim, era cara... Era farmácia, Porra, né? nem Teu tinha avô, cabelo né? nos peitos Teu- ainda, não tinha nem pentelho ainda, já um moleque chamando a gente, fofo, vocês conhecem fofo, Felipe Fofo? Não. Ah, é Eu teu conheço primo, Felipe, né? pô. É, a brother de infância, a gente chama de primo, mas é amigo, né? Não é parente. Conheço o Felipe. É o gordinho. Felipe, gordinho. Aí a gente lá, bicho, os moleques já com 10 anos fumando, já fumavam. Já brincava em Pinheiro. E Pierre foi muito precoce, Pierre foi muito precoce. precoce. também, E né? meu tio que morava lá na época também ajudava, né? Chamava os moleques pra fumar. Ué, cigarro nunca curti, botei no cortinador, não curtia fumar mesmo, mas eu ia junto com os moleques, né? E aí tinha um bacana lá um dia lá em Pinheiro que tava Pierre e Fofa fumando, eu tava lá com eles, que a gente ia jogar bola depois. Aí o bicho lá chegou, pô, e o cara aí, careta, não fuma não? Eu falei, não, pô, não fumo não. Aí Pierre sempre, nunca, pelo menos não sei com vocês ou contra a galera, mas comigo nunca foi de... Não, de boa, de geral, querer, corromper, não. Nem não, oferecia, usava nada. quem queria. Pelo contrário, ele até sempre falava, porra, tu tá certo mesmo. Desde moleque ele falava, não, tá certo mesmo. Mas não liga não, pô, é bom que se o Bruno não fumar, é bom que sobra mais. É. E Pierre sempre foi esse cara Sempre. agregador. A principal coisa que eu quero falar de Pierre é o seguinte. Pierre, ele teve um gap, um momento na vida dele que ele surtou, que ele perdeu. Despirocou. Mas ele, antes desse momento, como agora, sempre foi um cara de agregar, Os de amigos. ajudar o outro, por incrível que pareça, até de aconselhar. Um cara que, tá entendendo? Ele era centralizador. E graças a Deus, hoje ele voltou, cara, a ter É um campeão hoje, né? esse Vitorioso. respaldo, né? Porque agora ele tem um respaldo de aconselhar, pô, teve a experiência, tem a ciência. E a gente tem orgulho da vitória dele, né? Que não é demais. fácil. Queria que Tia Moema, mas ela está presente. Tá ela presente está e tá olhando presente. isso e tá feliz com o dia de hoje. certeza. E a gente fazendo esse depoimento aqui, como irmãos que somos dele. Porque cada um de nós torce pela vitória dele.